está aqui o nosso som. E nós vamos cantar um pouco. Vocês já pegaram o papelzinho para escrever os pedidos, agradecimento já, né? Então nós vamos cantando, você já pode ir. Vamos cantar Sou de Jesus? Vocês gostam desse? Então vamos cantar esse daqui. Sou de Jesus. Confirmando a decisão que nós já tomamos ao lado dele. Dois caminhos a seguir, dos senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? A escolha que você já fez. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Se prestar atenção na letra, quando diz assim, que o inimigo sempre vem fazendo o quê? Declaradamente? Disfarçando as intenções. É o que a gente vê?
né? O inimigo não vem assim declarando, não, isso daqui é do mal, não. É mais ou menos, está quase bom, né? Na verdade, é assim que ele vem. Então temos que ter cuidado, né? Estar sempre atento. Por isso, glória a Deus que vocês estão aqui. Estamos aprendendo juntos o que a Bíblia diz, né? Para não sermos enganados pelo inimigo. Por isso agora, neste momento, quando vocês estão colocando ainda os pedidos ali, nós vamos cantar a oração cantada, né? Falar com Deus. E nós colocando nosso espírito aí, né, em oração, para depois nós orarmos também por esses pedidos, agradecimentos que vocês colocaram. Então vamos lá, falar com Deus. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém? O pastor Natal vai lá para nós orar, fazer o momento da oração intercessória. E eu agradeço muito vocês, que vocês estariam orando por mim se eu tivesse operado hoje. Obrigado pela disposição, pelo carinho. Eu creio muito na oração. Como nós cantamos, né? A oração nos dá paz, a gente precisa.
E a oração intercessória tem muito poder. Eu não operei, não sei se todos do grupo estão todos no grupo, porque ao fazer os exames pré-operatórios, eu estava com uma tosse, eu pensei, todo mundo tosse, né? Mas o médico descobriu que eu estava com uma inflamação nos brônquios, uma bronquite. E ele falou que se eu operasse a garganta e tossisse depois, logo depois, eu podia arrebentar todos os pontos. E ele falou que isso é muito complicado. Como é que você vai tratar, vai fazer curativo na garganta lá dentro, né? Então ele falou que é muito complicado, e se tivesse sangrando ia ter que entubar, anestesiar, imagina? E ele falou que mesmo que eu não tossisse, a inflamação podia passar para a garganta recém-aberta e ia ser muito feio. Então eu falei assim, amém, que foi descoberto isso, já pensou se me operasse? Então eu agradeço a Deus que até isso também é resposta de oração. Vocês creem nisso? Eu creio muito nisso. Estou feliz que hoje o pastor Montano está aqui. Ele é o presidente da Associação Norte Paranaense, que é toda a região norte do Paraná, todas as igrejas adventistas, ele representa elas de forma administrativa e ele vai estar com a gente hoje. Obrigado por ter vindo, viu? E eu vou fazer a oração aqui com vocês hoje e assistir também. Tá bom? Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, por nós podermos nos dirigir a Ti, Senhor, em oração. Muito obrigado pela Tua palavra que nós temos estudado e aprendendo cada vez mais. Ela nos liberta dos erros, ela nos traz o caminho, a direção, ela nos conforta, ela nos dá esperança. Muito obrigado por hoje podermos estar aqui mais uma vez para podermos receber da Tua palavra em nosso coração. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que tudo que aprendermos do Senhor faça parte da nossa vida, fique guardado no nosso coração e produza frutos também. Que a gente esteja sempre apaixonado pela Tua palavra e a gente possa perceber a diferença que ela faz em nossa vida. Entrego estes momentos em Tuas mãos e as nossas vidas, com nossas lutas, nossos sonhos, e já agradeço por isso. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Podem se sentar. Pastor Montano, obrigado por ter vindo. Conta pra gente aqui, pastor, na Associação Norte do Paraná, porque nós somos da Igreja Adventista, não é? E a Igreja Adventista ela é organizada em associações, uma região, aí uniões, em divisões, e aí tem a associação geral. Na nossa região norte do Paraná tem quantas igrejas? 253 igrejas. 253 igrejas que ele representa. Escolas adventistas, quantas escolas, Jesus? 4 escolas. 4 escolas com ensino médio, fundamental. E o IAP está na região que é uma faculdade da Igreja Adventista. O ano que vem vai ter psicologia e tal, esse ano tem teologia. Então é uma grande responsabilidade administrativa, né? Mas o principal de tudo é o quê? É a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra. E pastor, cuidando de tanta igreja assim, o senhor não é rico, não? Pra gente aqui. Igual você. Igual eu, né? Igualzinho. É isso mesmo. Obrigado, pastor. Boa noite. Que prazer muito grande estar aqui com vocês, participar desse momento. Eu quero dizer que é sempre uma alegria para nós, né, pastor Natal, a gente participar desses estudos da Bíblia, assim, né? A gente tem muitas atividades, mas a coisa mais importante e aquilo que a gente mais gosta de fazer é estudar a Bíblia, né? A gente tem outras atividades no trabalho da igreja, mas o que a gente mais gosta de fazer, eu mais gosto de fazer, é estudar a Bíblia com as pessoas. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas assim como vocês hoje saem, deixam suas atividades, podiam estar fazendo outra coisa, podiam estar hoje no shopping, né? Podiam estar fazendo outras atividades, ou mesmo descansando em casa, mas receberam o convite, estão aqui para estudar a Bíblia. Isso é muito legal, muito relevante. Eu queria completar aqui o que o pastor Natal falou. Eu sei que as pessoas ficam muito curiosas a respeito de como funcionam as igrejas e tal. E de vez em quando é bom a gente falar como funciona a igreja adventista. Então, a igreja adventista é assim. São uma quantidade de igrejas, nós chamamos de distrito pastoral. Por exemplo, o pastor Natal, ele cuida de um distrito pastoral, ele cuida de algumas igrejas aqui em Maringá. No meu caso, são 5 igrejas. 5 igrejas, ele cuida de 5 igrejas. Aí, quando tem vários distritos desse, formamos uma associação. A gente dá o nome, é uma região administrativa
e a gente dá o nome de associação. Quando tem várias associações, aí nós chamamos de união. É só uma terminologia Organizacional, né? é só um termo nosso interno para a gente saber essas divisões administrativas, né? Então, a igreja funciona assim. Por exemplo, todas essas instituições administrativas, junto com as igrejas, na América do Sul a gente chama divisão, né? Só para a gente saber como funciona. Aqui, como ele já falou aqui, nós temos só no norte do Paraná, a gente tem mais de 250 igrejas. Pastor, eu já vou fazer uma pergunta. Pode fazer. A gente sempre fica curioso porque a gente sabe que tem igrejas muito ricas, né? Uhum. O dinheiro que vai para a igreja aqui, sai daqui do Brasil e vai para fora, ou todo o dinheiro que é arrecadado, tipo dízimos, ofertas e tal, fica aqui no Brasil? Muito boa a sua pergunta, muito boa. Na Igreja Adventista funciona assim. Todos os pastores são assalariados. Todos os pastores da Igreja Adventista, eles recebem um salário. Quer eles tenham uma igreja muito grande ou uma igreja pequena. Eu já fui o pastor de uma igreja de 2.000 membros. E no mesmo lugar onde eu trabalhava, havia pastor que cuidava de igrejas bem pobres e pequenas. Então, na Igreja Adventista, os pastores, o mesmo salário, e também, se tiver numa função administrativa, também é o mesmo salário que ganha. E o dízimo funciona assim. Na igreja tem o dízimo, que é a 10ª parte da renda da pessoa, isso é um outro assunto que a gente pode depois estudar com vocês, que é um estudo, né? E esse dízimo, ele vai para a associação, e a associação tem toda uma divisão desse valor. Uma parte fica na associação, a outra parte segue, porque alcança todos os níveis da igreja, até chegar à igreja mundial. Eu vou dar um exemplo para você. Uma parte desse dízimo ajuda a TV e a Rádio Novo Tempo. Vocês conhecem a TV Novo Tempo, né? Então ajuda, vai também para Novo Tempo, para ajudar na manutenção do Novo Tempo. Vai para campos missionários. Eu tenho um filho que hoje ele trabalha no Iraque. Ele é um missionário do Iraque. E como é que... Lá a igreja tem, eu acho que menos de 20 pessoas. Uma igreja... Uma população de... A cidade onde ele mora tem mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Ele mora em Erbil, uma cidade ali mais... Eles nem chamam mais de Iraque, né? É o Turquistão, né? Ou seja, a renda deles nunca ia sustentar a missão lá. Então tem que vir. E aí vai valores para lá. E no mundo inteiro, para você ter uma ideia, só aqui do Brasil, há uns 6 anos atrás, para os países do Oriente, foram 25 casais de missionários da Igreja Adventista foram para esses países aí, espalhados, né? Tem países que os únicos cristãos que nesse país são esses casais de missionários que estão lá. Essas pessoas não sabem nada de Bíblia, de Cristo, nada. Não sabem nada. Muitos nunca ouviram falar disso. Não tem noção de nada. Então essa é a minha introdução aqui da minha fala, né? Mas antes eu quero cantar uma música. Posso cantar aqui uma música? Eu vou cantar uma música aqui, Renato, você me ajuda? Para quem não sabe, o pastor Montano ele foi o orador do quarteto Arautos do Rei. É um quarteto itinerante que saía fazendo apresentações em vários lugares. Guarda a profecia, né? Desculpe. O quarteto do Arautos do Rei fazia parte da voz da profecia. Hoje é o pastor Ivan Saraiva que está nesse papel. Então, antes do Ivan Saraiva, tinha o pastor Montano. E o pastor Montano tinha uma vantagem acima do pastor Ivan Saraiva, que o Ivan Saraiva não canta, né? E o pastor Montano, ele cantava. Não pode fazer muita propaganda. Não pode. Agora, depois coisa do saco, eu vou sair, né? Vai contar pra ele, né? Vamos lá, Renato. Essa música que eu vou cantar fala de gratidão. Acho que só um pouquinho. Tá bom. É tão fácil falar, tão difícil fazer.
É comum receber, raro é agradecer pelas bênçãos sem par, pelo dom de viver. Eu venho agora erguer-te, Pai, canto cheio de gratidão, por teu cuidado tão terno, tua proteção. Sim, por todo cuidado e todo amor, por tua presença ao meu lado, pelos milagres que eu nem vi, sou grato, ó Deus, a ti. É tão simples ouvir, complicado entender. Posso ainda sorrir, sem no fundo sentir. Eu só peço, Senhor, que no meu coração eu deixe sempre o amor agir. Que eu seja um facho da tua luz, que a minha vida se esconda sempre em Jesus. Sim, por todo cuidado e todo amor, por tua presença ao meu lado, pelos milagres que eu nem vi, sou grato, ó Deus, a ti. Sim, por todo cuidado e todo amor, por tua presença ao meu lado, pelos milagres que eu nem vi, sou grato, ó Deus, a ti. Eu venho agora erguer-te, ó Pai, um canto cheio de gratidão, por teu cuidado tão terno, tua proteção. Amém? Bem, o pastor Natal pediu que eu falasse um pouquinho sobre a autoridade das Escrituras Sagradas. Quando a gente nasce num ambiente cristão, é o meu caso, e eu acho que é o caso de quase todos aqui, a gente às vezes não se preocupa, né, com essa questão da autoridade das Escrituras Sagradas. Por que eu preciso saber da autoridade da Bíblia, se eu creio na Bíblia, se eu cresci lendo a Bíblia, né? Mas quando a gente cresce e vai conhecendo outras culturas, outras religiões não cristãs, a gente começa a fazer perguntas do tipo: por que a Bíblia... Qual é a diferença que tem a Bíblia e o Alcorão? Não é? A Bíblia e livros de outras religiões não cristãs, né? Qual é a diferença que tem? Eles têm valor e a Bíblia? Qual é a diferença que tem? Aonde que eu procuro a autoridade nas Escrituras Sagradas? Eu até anotei algumas coisinhas aqui que eu queria falar para vocês sobre por que eu acredito na Bíblia. Por que eu confio na Bíblia? Quando eu abro a Bíblia, para mim a Bíblia não é um outro livro, não é um livro qualquer. É um livro diferente, distinto, singular, diferente de outro qualquer livro. Uma vez eu estava estudando a Bíblia com um casal e eles falaram assim: mas papel aceita tudo, né? Papel, você pode escrever qualquer coisa no papel, né? E por que a Bíblia é diferente? Eu notei pelo menos 4 coisas aqui. Primeira coisa, a produção da Bíblia. É uma coisa fantástica. Você sabe que a Bíblia demorou aproximadamente 1.600 anos para ela ficar toda pronta, né?
Ela foi escrita em 3 idiomas, 3 continentes, mais ou menos 40 pessoas escreveram a Bíblia, viveram em tempos, culturas diferentes. Na Bíblia tem escritores que tem escritor um rei, tem um pescador, cobrador de imposto, um homem que construía tendas, e pessoas bem diferentes, né? Pessoas muito simples, pessoas cultas, estas pessoas que fizeram a composição da Bíblia. E hoje, quando a gente abre... Obrigado, irmão. E, com tudo isso, a Bíblia é um livro harmonioso. Quem é que conseguiria escrever e reunir? Já pensou? Todos nós aqui resolvemos escrever sobre o mesmo assunto, só que nós moramos em lugares diferentes, vivemos em tempos diferentes, onde as pessoas tinham necessidades diferentes, e a gente escreve, e tudo que a gente escreve com concordância, com harmonia. Ninguém contraria o outro. Ninguém entra em contradição com outra pessoa. Não é um negócio para a gente já pensar bastante? E não foi a mesma pessoa que escreveu? Esse é um ponto que me impressiona bastante. Porque quando eu leio lá em Gênesis, Êxodo, Levíticos, que são os livros que Moisés escreveu, e aí vou lá para o Novo Testamento, e eu leio lá o Evangelho de Mateus, não há nenhum problema, eles não entram em contradição, nem o apóstolo Paulo, que escreveu as suas epístolas, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, esses livros todos, não tem problema com Gênesis, e nem com Êxodo. Aí o profeta Isaías, que viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ele escreveu tanta coisa sobre Cristo e tudo bate. Isso é uma coisa que impressiona. Como que foi juntado os livros? Isso aí. Isso aí foi com o tempo, foi reunindo, né? A primeira vez que se fez esse cano, a primeira vez que fez o cano do Velho Testamento, foi Neemias e Esdras, ou Esdras e Neemias. Inclusive tem um livro de Neemias e tem um livro de Esdras. Estes 2 homens foram os primeiros a reunir os primeiros livros, os livros do Velho Testamento. O Novo Testamento já foi um outro período, já é uma coisa mais recente. Então eles foram reunindo. Com o tempo foram reunindo. Isso também é uma coisa impressionante. A maneira como foi reunindo esses livros, e não foram acrescentados livros que existiram naquelas épocas, não é? E que as pessoas usavam também, mas eles não foram reunidos no mesmo cano. E há essa harmonia. Outra coisa é a preservação da Bíblia. É outro ponto que me impressiona. Primeiro, a produção da Bíblia. Segundo, a preservação da Bíblia. Você sabe que não há na Terra um livro que foi mais perseguido, criticado, massacrado, queimado, que houve mais esforços, houveram mais esforços para ser destruído do que a Bíblia. Não teve mais do que isso. Então, houve períodos, por exemplo, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um esforço para acabar com a Bíblia, destruir com a Bíblia, né? Então, quando você lê na história, você descobre que um dia eles pegaram a Bíblia, lá em Paris, todas as Bíblias que eles puderam reunir e queimaram todas elas. O objetivo era destruir todas as Bíblias. E também procuraram matar todas as pessoas que tivessem envolvimento com a Bíblia. Esses daí são, essas pessoas são quem? Que fizeram isso? As pessoas da Revolução Francesa, agnósticos, ateus, deístas, que viviam nessa época. Na verdade, haviam 2 coisas. Era um momento político de mudança de mentalidade, onde aqueles políticos, aqueles filósofos, né, que eram todos ateus, agnósticos, eles pensavam assim: religião é uma coisa ruim. Religião
atrapalha. Então nós vamos acabar com a religião. E para acabar com a religião, nós temos que acabar com a Bíblia. E isso durou 4 anos e meio. Voltaire era um desses homens que o objetivo era acabar com a Bíblia. Eles até dizem que em Paris eles andavam com uma mulher em cima de um cavalo, e eles diziam, aqui está a nossa deusa, a deusa da razão. Nós vamos ver pela razão, na época do iluminismo, né? Eles diziam assim, o homem com a sua razão, com a sua inteligência, se o homem se aprimorar e se tornar mais culto, nós teremos uma sociedade melhor. Em 4 anos e meio, a Paris, a França, entrou num verdadeiro caos. Tudo que de ruim aconteceu em 4 anos e meio. E o povo retornou para a Bíblia. Retornou para a Bíblia. Isso é história, né? Tentaram destruir a Bíblia. Diz que Voltaire um dia falou assim, daqui a 50 anos ninguém mais vai falar sobre Bíblia, sobre Jesus Cristo, ninguém vai se lembrar do nome de um apóstolo. Mas isso era só na França, não? Mas em outros lugares também. Eu estou falando um dos esforços, né? Não foi só na França, e em outros lugares, em outras ocasiões também, houveram esforços para acabar com a Bíblia e destruir a Bíblia. Outra maneira de tentar destruir a Bíblia foi através de fazer as pessoas desacreditarem do conteúdo da Bíblia. Até o final da Segunda Guerra Mundial, havia muitos eruditos críticos da Bíblia que eles diziam assim, a Bíblia não é de confiança. Por que eles diziam isso? Porque os manuscritos do Velho Testamento, por exemplo, os mais antigos, eles eram de 900 anos. Deixa eu ver aqui. 900 anos depois de Cristo. Depois de Cristo, desde contando, né? Então, tinha 900 anos e aí já é na era depois de Cristo. Eles diziam que os manuscritos são esses. Como é que a gente pode dizer que aquilo que os escritores originais escreveram é o que está aqui? Não é? Eles questionavam isso. E tinha certa razão, né? Na teologia eles chamam autógrafos, não havia autógrafos bíblicos. Autógrafos é um livro original que o autor original. O que tinha era os maçoretas, que é aqueles que copiavam a Bíblia, eles copiavam a Bíblia e durante séculos foram copiando, e agora só tinha esses manuscritos. Aí sabe o que aconteceu? Em 1947, eles descobriram os manuscritos do Mar Morto. Eles contam até uma historinha que diz que um menino estava procurando uma cabra, as cabras do seu pai, que estavam desaparecidas, e lá no Mar Morto existem muitas cavernas, né? As cavernas de Qumran, a região do Mar Morto se chama Qumran, e ali ele estava procurando as cabras e viu as cavernas, ficou com medo de entrar dentro da caverna, podia ter cobra, qualquer coisa assim, e ele começou a jogar pedra lá dentro, e ao jogar as pedras batiam alguma coisa de cerâmica, que tinha um som diferente. Aí, curioso, ele entrou e descobriu naquela caverna vasos de barros enormes e dentro dessas cavernas estavam manuscritos. Manuscritos que datavam mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Ele não sabia disso, pegava aquele material e começou a levar para a cidade. E depois alguém ali na cidade, algum erudito que estudava esses assuntos, em 1947, perguntou para o menino, onde você arrumou isso? E ele foi, levou em várias cavernas, muitas, uma quantidade enorme de manuscritos. Eu tenho aqui anotado que daquele material, ali haviam, com exceção do livro de Esther, manuscritos de todos os livros da Bíblia, várias cópias deles. Até hoje, a maior parte deles eles estão guardados em Jerusalém. E vêm
estudiosos da Bíblia do mundo inteiro pesquisar esses manuscritos. E sabe o que eles descobriram? Que existem praticamente nenhuma diferença nesses manuscritos que eles acharam e esses outros mais recentes. O Novo Testamento tem mais de 3.000 cópias de manuscritos do Novo Testamento. É interessante que os homens eles não questionam outro tipo de literatura. Ninguém questiona literatura de Heródoto, né? A Odisseia, Ilíada, essas literaturas. Ninguém diz que isso aí foi uma coisa forjada, não questiona, mas questionam a Bíblia. Com todas as evidências. Não existe mais manuscritos. A Bíblia tem mais manuscritos que qualquer outro livro antigo. E Deus fez com que esse material fosse preservado. Fosse preservado para hoje as pessoas compararem e comprovarem. Quer ver uma outra coisa que me impressiona na Bíblia? Eu já falei duas coisas que me impressionam. Primeiro, como a Bíblia foi produzida. E tendo harmonia e coerência. Unidade. Segundo, como Deus preservou esse material. A gente pode ter contato desse material, esses manuscritos antigos. E existe, se você quiser, você pode até comprar livros que têm as fotos desses materiais para você, se for um pouco mais inquiridor, pesquisar, né? As línguas antigas, essas coisas. Mas, pastor, desculpa-me, eu queria entender o seguinte, a reunião desses livros, por exemplo, no Velho Testamento, foi... Quem foi mesmo? Esdras? Neemias e Esdras. Mas tinha vários manuscritos? Tinham vários livros de pessoas diferentes? E como que eles reuniram? Não. Tinha esses livros que a gente tem na Bíblia. Uhum. Esses livros que eles reuniram. E Estava à Qual o disposição. parâmetro para escolher esses livros? É o que ela quer. Como que eles O escolheram? parâmetro, para mim, é a inspiração de Deus, né? Porque o parâmetro, porque Esdras e Neemias, eles eram levitas. Eles eram pessoas que cuidavam do santuário e cuidavam dessas literaturas antigas. Porque a história da Bíblia é assim. Ela vem, primeiro, as mensagens foram passando oralmente, né? No tempo de Moisés, então Deus falou assim, escreve. Então Moisés começou a escrever aquilo que era passado desde Adão e Eva de maneira oral, porque Deus sabia que o homem já não teria a capacidade de memorizar. Então começou a se escrever a partir de Moisés. Então, esse material de Moisés já existia. E de outros profetas também. Isso eram coleções de literatura que estavam na mão dos judeus. Eles conservavam isso, esse material. E no tempo de Esdras e Neemias é que eles resolveram reunir e colocar todo esse material junto. Eu não Mas sei... existiam outras literaturas. Existiam outras literaturas, sim. Mas eles sabiam diferenciar entre uma literatura que não era uma literatura inspirada daquela que era inspirada. Eu não sei precisar aqui agora esse tipo de literatura que tinha, agora vim preparado para responder isso, mas existiam outras literaturas. Interessante que no tempo de Alexandre o Grande, Alexandre, ele resolveu fazer, ele fundou Alexandria, né? E lá em Alexandria, ele mandou construir a famosa Biblioteca de Alexandria. Né? A primeira do mundo. Né? Alexandre, eu tenho um livro de história, a história de Alexandre, e Alexandre ele era um homem muito preocupado com a cultura de todos os povos. Então, ele queria a literatura de todos os lugares. E ele procurou a literatura judaica e trouxe para essa biblioteca que ele havia fundado. Ele fez uma outra coisa. Ele escolheu sábios, alguns dizem que foram 70 sábios, por isso que hoje a gente tem o nome Septuaginta, né?
e pediu que esses sábios ajudassem na tradução do Velho Testamento para a língua latina. E esses sábios traduziram, então, todo o Velho Testamento para o latim, e hoje nós conhecemos como a Septuaginta, todo o Velho Testamento num outro idioma, né? Ele fez isso. É uma outra coisa interessante, né? E hoje a gente tem acesso também a esse material. E isso ajuda a gente... Hoje, o que a gente faz com a Septuaginta? A gente estuda a Septuaginta, eu falei, não em latim, mas em grego. Em grego, sabe que ajuda a gente a entender o Novo Testamento? A gente estuda a Septuaginta e descobre algumas palavras que foram traduzidas para o grego do texto hebraico do Velho Testamento, e isso, quando a gente lê aqui no Novo Testamento determinadas palavras, a gente consegue entender o significado delas, porque ela foi usada dentro de um contexto lá na Septuaginta. Não sei se vocês entenderam bem, né? Aqui, traduziram o grego uma palavra. E agora, quando a gente está estudando o Novo Testamento, parece essa palavra de novo, mas o que ela significa? Aí a gente vai lá na Septuaginta e vê onde ela foi usada, naquele contexto, essa palavra significa isso. E a gente entende mais o Novo Testamento. E, professor, eu pergunto isso porque a gente ouve muito hoje falar de livros que foram... descobriram mais um livro da época. Não os livros, eu não estou falando nem dos livros que estão na Bíblia Outros novos ainda. Outros novos, não estou falando nem da católica, mas outros que a gente ouve. Olha, descobriu mais um livro que foi escrito na época... Né? Sim. E aí a pergunta assim, por que aquele livro não pertence à Bíblia? Por que ele não faz parte da Bíblia? Olha só, mas livros uma resposta. relacionados Os livros da Bíblia, a maioria deles, eles mesmos declaram que foi Deus que revelou. A maioria dos livros que nós temos na Bíblia, os autores dizem assim, Deus disse, Deus pediu para eu escrever isso, Deus me enviou e falou isso. Então é por isso que os homens identificaram como sendo a palavra de Deus e outro livro que não é a palavra de Deus. Que outros autores escreveram uma porção de coisas, mas eles não declaram em nenhum lugar dizendo assim diz o Senhor, Deus me enviou. O apóstolo Paulo fala várias vezes, né? Eu recebi isso do Senhor. Nós estamos lendo agora estudando o livro de Gálatas, né, na igreja, e Paulo, ele sempre diz, Deus me chamou, me enviou, essa palavra é de Deus, essa palavra é enviada de Deus. E esses outros autores, eles não falam isso. É uma coisa que é deles mesmo, um material deles mesmo. Então, isso é uma maneira sinal, quando é de Deus, é tipo de um sinal. Né? O sinal é esse. O sinal é que, por exemplo, Moisés disse, o Senhor disse, escreve no livro. Você lê o livro de Isaías, assim diz o Senhor. Jeremias, assim diz o Senhor. Você lê todos esses livros e tem algum lugar dizendo foi Deus que me revelou isso e eu estou passando isso para você. Só quer falar? Não, que talvez seja importante ou interessante para eles saberem a metodologia que estes 70 sábios, como que eles estavam fechados. Eles não tinham contato com o exterior. Quando eles se erravam numa palavra, eles tinham que apagar absolutamente tudo e recomeçar. E os anos que demoraram em fazer isso. Isso dá realmente uma autoridade e uma credibilidade de como foi realmente feito. Já que a senhora tocou nesse assunto, uma curiosidade interessante sobre os maçoretas. Maçoretas eram aqueles que copiavam. Então, tinha um texto aqui e eles tinham o trabalho de copiar. Eles copiavam cada palavra e conferiam cada palavra. É dito que eles não copiavam assim uma frase. Eles copiavam uma palavra, conferiam, e aí escreviam uma outra e conferiam. E se tivesse uma coisa errada, eles faziam isso, eles apagavam tudo e começavam tudo de novo. Um trabalho exaustivo, né? Um trabalho muito criterioso. Por isso, e por motivos que para mim também a providência de Deus, nós temos a Bíblia em nossas mãos aqui, né? Ela que aconteceram muitas coisas.
O terceiro motivo que eu acredito na autoridade da Bíblia é a sua própria mensagem. A própria mensagem da Bíblia, a proclamação da Bíblia. A Bíblia é um livro diferente por causa da sua mensagem. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês com a minha Bíblia. Eu não sei, pastor, não estudaram aqui ainda Daniel 2, né? Não, nós vamos estudar Daniel ainda. Ah, eu vou estudar Daniel. Mas eu vou dar uma avant-première aqui para vocês, né? Daniel 2. Nós não vamos estudar Daniel 2, não, porque depois o pastor Natal vai estudar com você. Mas abra a sua Bíblia. Você trouxe Bíblia aí? Daniel, capítulo 2. Ou abre o seu celular. O seu celular, hoje é celular, iPad, né? Tablet. Acharam aí? Daniel é depois de Ezequiel. Daniel capítulo 2. Uma coisa que é legal da gente aprender na Bíblia é tentar memorizar a Bíblia por partes. Aí fica mais fácil de achar as coisas na Bíblia. Por exemplo, a gente já sabe que tem Velho e Novo Testamento, né? O Velho Testamento é primeiro, depois é o Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. Né? Isso vai ajudando. Primeiro livro, aí a primeira parte da Bíblia é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu. Depois vem Josué, Juízes, Ruth, primeiros livros históricos. Chamados livros históricos. Primeiro, segundo, a Samuel, primeiro, segundo, Crônicas, Esdras, Neemias e Esté, que eles chamamos de livros históricos. Aí, na sequência, vem os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Lamentações de Jeremias. Eu não sei a sequência. Assim. Então, são livros poéticos, poesia. O Salmo também? Salmo, acabei de falar, né? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, livros poéticos. Esses livros, tudo escrito em forma de poesia. Aí vem os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. São livros grandes. A gente começa a ler, fica cansado de ler, que tem tanto capítulo, né? No livro, né? Aí depois vem os pequenininhos, que a gente chama de profetas menores, né? Que é... Então, eu tenho que... Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Ageu, Zacarias, Malaquias, Abacuque, vai cansando, né? Então esse é o Velho Testamento. Aí no Novo Testamento começa com os evangelhos, né? Evangelhos, 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Né? É gostoso aprender isso aí. Aí começa a história do povo, da igreja cristã, livro de Atos dos Apóstolos. Aí depois segue as epístolas de Paulo, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, e aí vai, até chegar no Apocalipse. Né? É legal, nunca vi a Bíblia. Se você começa a memorizar essa parte, você sabe que quando eu era pequeno, a professora lá na escolinha da igreja ensinou a gente a cantar isso. Eu sei cantar, vou cantar aqui porque vai demorar, né? Mas Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, formam o Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º, isso ficou na minha cabeça. Não tem como. E canta toda a Bíblia. Né? Então a gente vai guardando por parte, é mais fácil. Então já sabe, quando eu falo Daniel, profetas maiores. E profetas maiores começa com Isaías, depois Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel, vamos lá, Daniel. 2. Olha que coisa impressionante tem em Daniel 2. Eu não posso contar todos os segredos aqui, né, pastor? Senão... Sabe o que tem em Daniel 2 aqui? Depois vocês vão conferir, porque vocês vão estudar isso depois. A história do mundo todo num capítulo da Bíblia. Sabia? Maravilhoso. Aí em Daniel, capítulo 2, é o sonho de Nabucodonosor.
ele sonhou com uma estátua. A estátua era toda feita de metais, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. Está aí. Aí ele não entendeu. E chamou os sábios vieram, ele disse assim, eu tive um sonho e vocês têm que me dizer o sonho, senão eu vou matar vocês todos. Está aí na Bíblia. Que situação, né? Aí ele disse, tá bom, senhor, eu quero o sonho e a interpretação. Eles disseram, senhor, rei, fala primeiro, fala o sonho pra gente, né? Não é assim que a gente fala? Conta o teu sonho para mim, eu vou interpretar o sonho. Ele disse, não, eu esqueci o sonho. Eu quero saber o sonho também. Já pensou? Está pedindo demais. Não, senhor, está pedindo demais. Aí aparece em cena Daniel, que era um jovem cativo que foi tomado lá de Jerusalém, né? Porque Nabucodonosor foi lá em Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou um bocado de jovem para Babilônia, e Daniel foi também. E esse jovem era um homem de Deus. E ele era inteligente, que estava na corte, estava entre os sábios da Babilônia. Vou matar todo mundo, aí bateram lá na porta de Daniel, vou matar. Né? E aí, por que eu vou morrer? Daniel não estava lá no meio da reunião. Né? Não, porque o rei teve um sonho, ninguém descobre, vai matar todo mundo. Não, deixa eu lá conversar com o rei, o que é, rei? Não, eu tive um sonho, eu quero saber o sonho, a interpretação, senão eu vou acabar com vocês, com a família de vocês, vou destruir a casa de vocês. Senhor, dá um tempinho. Deixa eu falar com meu Deus. Daniel foi, ele e seus amigos oraram, depois ele voltou e disse, Senhor, Deus me deu a revelação do sonho. E aí foi explicando. A cabeça é isso. Aí não vou contar mais para você, né? Senão não tem graça para você. Chega Eu sei a história. todos os reinos até o Império Romano, até os nossos dias. Vocês vão ver, até os nossos dias. Até a volta de Jesus. Né? Até a volta de Jesus. Então conta, pastor. Você vai contar o que Você dá para te Eu estou falando apenas uma coisa da mensagem. Alguém que viveu 600 anos antes de Cristo, que Babilônia foi 605, começa o Império Babilônico. Antes, 600 anos, Deus revelou e falou, vai acontecer isso, e depois vai acontecer isso, e depois vai acontecer isso, e depois vai acontecer isso, e aconteceu tudo direitinho. Eu quero que vocês me mostrem algum livro que tenha tanta precisão. Quando vocês estudarem o livro de Daniel, vocês vão ver quanta precisão que tem o livro de Daniel, aplicando-se tudo aos nossos dias. Isso me impressiona na Bíblia. Isso me mostra que a Bíblia tem autoridade. Quer ver uma outra coisa que tem na Bíblia? As profecias relacionadas com a pessoa de Jesus Cristo. Desde o Gênesis. É por isso que Jesus... Quer ver? Abra uma Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Novo Testamento, né? O Lucas é o terceiro evangelho. Lucas 24. Acharam? Lucas 24? É o último capítulo do livro de Lucas. Essa Bíblia aqui é 706, mas tem Bíblias diferentes aqui, né? Acharam? Olha só o que tem aqui no versículo 25, 26 e 27. Do 24? Alguém pode ler para mim? Pode ler? Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas,
Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha só que bacana isso. O que estava acontecendo aqui? Depois que Jesus morreu e ele ressuscitou, muitos dos seus discípulos não sabiam que ele tinha ressuscitado. E tinha 2 homens, discípulos de Jesus, que estavam voltando para casa. Estavam em Jerusalém, estavam indo para Emaús. E eles, no caminho, eles estavam conversando, eles não estavam entendendo por que Jesus morreu. Que para eles, Jesus Cristo era o Messias que ia resolver o problema de Israel, o problema dos judeus, que ia ser um governante político, militar, que ia vencer e que ia destruir o jugo romano. Eles estavam, mas não entendiam por que ele morreu. Não era para ele ter morrido. Porque eles não sabiam que tinha ressuscitado. Então, quando eles estavam andando no caminho, Jesus, ressurreto, começa a andar com eles no caminho. E puxa a conversa e diz: o que vocês estão conversando? Eles disseram: não acredito que você não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias. De Jesus de Nazaré, que morreu. E aí estavam contando tudo. E foram contando. Quando estavam contando, Jesus então entra com essas palavras e diz assim: ó, nécios, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Né? Os profetas falaram coisas a respeito do Messias e vocês são tão tardios para compreender isso. Aí o que Jesus Cristo fez? Começou a discorrer nas Escrituras. Claro que Jesus não estava andando com uma Bíblia na mão, ele estava falando de cor, né? Eu acho que ele estava fazendo assim. Você lembra o que Moisés falou ali? A respeito de Cristo? E você lembra também o que está escrito lá nos Salmos sobre o Cristo? E o que Isaías escreveu? E foi falando tudo, né? E diz que o coração deles ardia. Ardia. Agora, vou mostrar só uma coisa para vocês, porque também pode fazer um estudo aqui a noite inteira, lendo só as coisas do Velho Testamento que se aplicam à pessoa de Jesus Cristo. Salmo 22. Olha que coisa bacana. Eu tenho que olhar para o relógio, porque eu me empolgo, né? Salmo 22. Abra sua Bíblia no Salmo 22, quero mostrar uma coisa aqui para vocês, bem legal. Impressionante. A gente vai se acostumando com a Bíblia e as coisas impressionantes deixam de ser impressionantes, né? Mas é impressionante. A senhora achou aí? Salmo 22? Quem é que escreveu esse salmo? Davi. Está escrito aí. Quem? Davi escreveu o salmo. Davi viveu... O pastor Natal. O pastor Natal é um teólogo aqui. Mas se eu não estou enganado, ele viveu 1000 anos antes de Jesus, mais ou menos. 900, aí. Ele foi mais preciso lá, 900 anos antes de Cristo. Eu ia falar 900, mas joguei um pouco mais longe. Olha só, gente, 900 anos antes de acontecer. Quais são as primeiras palavras que aparecem aqui? Leiam aí. Quem é que lê? Alguém aí? Você pode ler? Um ou outro, né? Pode ler. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim minha salvação? Não, só esse verso aí. Deus meu, por quê? Me desamparaste. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Já, na cruz, quando ele estava na cruz. Imagine isso aqui. Alguém, isso aqui é uma canção. Isso aqui é uma música. Os salmos são músicas. Alguém vai compor uma música? Digamos, eu gosto de música. Já até compus alguma música. Então eu sento numa sala, pego um violão, eu gosto de violão, e aí eu começo, eu vou compor uma música. O que eu vou compor? Aí eu oro, quero cantar uma música para Deus. Aí do nada vem essas palavras. Deus meu, por que me desamparaste? Tem mais daqui. Olha só. Vire a folha.
No meu tem que virar, né? Olha só, verso 18. Quem é que pode ler o verso 18? Não posso ler. Pode ler? Por favor. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitem cortes. Vocês já ouviram isso? Aonde que aconteceu isso? Agora imagine uma pessoa escrever numa canção assim: repartem as minhas vestes e lançam sorte. Isso não tem nada a ver com a experiência de Davi. Ninguém repartiu as vestes dele. Vocês entendem isso? Ninguém repartiu as vestes dele. Ninguém tirou sorte para escolher as vestes dele. Aí passam 900 anos. Uma pessoa nasce lá em Belém, cresce, vira adulto, encontra com um primo no rio, é batizado. E no dia que ele é batizado, ouve uma voz do céu: este meu filho amado que me compraste. E ele sai dali e começa a pregar, e começa a falar, e curar, e fazer uma opção de coisas. Acontecem várias coisas, e ele é condenado, ele é morto, e ele na cruz, na hora que morre, ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? E enquanto ele está falando isso, os camaradas estão lá fazendo uma sorte para ficar com a roupa dele. Ô pastor, só um pouquinho. E 2 versos antes desse que fala, estão sorteando as minhas vestes, 2 versos antes, no Salmo 22, 16, fala, transpassaram, quer dizer, furaram as minhas mãos e os pés. Eu ia falar isso também, eu ia ler isso aqui. É isso. Vocês estão entendendo? Que coisa tremenda, isso é a Bíblia. É por isso que eu acredito na Bíblia. É por isso que a Bíblia não é um livro qualquer. Quem consegue fazer isso? Quase 1000 anos de distância. Alguém escreve aqui uma coisa, um fala, aí você vai dizer: não, ele fala porque ele leu várias vezes o Salmo, né? Que Jesus era um judeu, ele leu aquele Salmo e na hora ele falou o Salmo de Davi. Ele falou. Mas e por que os homens, que não tinham nada a ver, estão sorteando? E por que os homens prendem os pés e as mãos? E por que lá em Miqueias, eu acho que é capítulo 5, versículo 2, diz assim: e tu, Belém Efrata, de ti nascerá o que há a ser rei de Israel. Ele desde os dias dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. E eu podia falar muitos textos. Isso é a Bíblia. É por isso que eu acredito na Bíblia. É por isso que a Bíblia tem autoridade. Agora vem a última parte. Sabe por quê? A Bíblia tem autoridade para mim? Eu, quando abro a Bíblia, é a palavra de Deus falando para mim. Pode ser que alguém aqui nessa sala não acredite nisso, não precisa acreditar. Não precisa acreditar em mim. Mas quando eu abro a Bíblia, para mim é Deus falando. Deus está falando para mim. Então, sempre que eu leio a minha Bíblia, eu leio com oração. Porque Jesus Cristo disse assim, que que o Espírito de Deus, ele me guiaria na verdade. Então eu peço que esse Espírito de Deus venha para me guiar na verdade. E quando eu leio a Bíblia, para mim é Deus falando. E por que eu acredito nisso? Por todos esses motivos que estão aqui, todos que eu apresentei aqui, a maneira como a Bíblia foi produzida, a maneira como ela foi preservada, a mensagem da Bíblia e a última coisa, os resultados da Bíblia. O impacto que a Bíblia teve. Nenhum outro livro teve um impacto tão grande sobre o mundo, sobre a ciência. A conversão das pessoas. Vou chegar lá, irmã, você está andando na minha frente aqui, mas é isso mesmo. Sobre a arte, a música, né? O impacto. Aí a gente pensa eu penso no Oratório Messias, de Handel, né? Que coisa tremenda, né? E aí é o quê? O reflexo da Bíblia, aquilo ali, das Escrituras. A arte está em todo lugar, tem em todo lugar que foi tirado da Bíblia. E, acima de tudo, o impacto que a Bíblia teve sobre nações,
os princípios que tem na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente não deve praticar a vingança. O Alcorão diz que a gente deve praticar a vingança. Olha que diferença. Mas, Sim? mas, pastor, hoje, por exemplo, no mundo, eu falei da outra vez e eu vou falar de novo, porque assim, no mundo hoje tem 35%, são 7 bilhões de pessoas. Só 35% desses 7 bilhões são cristãos. Então, 65% ainda não tiveram. É verdade. Eles precisam crescer. Não, mas então, não. O que ela quer dizer é que faz tanto Não, tempo faz que 2000. Quanto tempo tem isso? Faz quanto tempo que tem a Bíblia? E esses, vamos dizer, quantos milhões de pessoas já morreram sem ter acesso à Bíblia, que é o livro escrito por Deus? Assim, Sabe qual é a resposta? é. O problema são os cristãos que não aceitaram a comissão de Jesus de evangelizar. E tem duas maneiras de evangelizar. A gente tem que evangelizar falando e vivendo, né? E vivendo. As atitudes, né? As atitudes. As atitudes. Eu vou aproveitar e falar... Inclusive, a própria Bíblia fala que existiriam, que os cristãos não conseguiriam mesmo alcançar todos e que teria um momento em que o poder divino iria fazer isso, não é? O Apocalipse, quando a gente fala do Apocalipse 18 fala, né, que o anjo que iluminaria toda a terra, né, está falando disso, né? Haverá um momento onde essas coisas, onde essas pessoas serão alcançadas. Então, o que eu digo é que o que eu quero dizer com isso é que aqui, até na Bíblia fala que nem todos conheceriam, que não seria assim, né? Como a gente espera, né? Porque a tua indignação é por que não conhecem? Se é uma Bíblia, tempo, se é tão né? antigo, Tanto se é tão... tempo não chegou ainda muitas pessoas. Eu não tenho a resposta a todas essas perguntas, mas eu diria assim, que desde que existe a compreensão de Deus, existiram pessoas que não conheceram. Mas a Bíblia fala, isso é um outro assunto que a gente pode conversar mais com vocês, que é falar sobre a revelação. Eu vou ler um texto aqui, Romanos capítulo 1, para tentar responder, né? Porque nem todas as pessoas... Eu vou falar da seguinte maneira, eu vou falar... Na verdade, eu escrevi tudo isso aqui, mas o tempo não permite falar todas essas coisas. Existe uma doutrina na teologia, existe um tema na teologia que se chama revelação. O que é revelação? São aquelas coisas que estavam escondidas ou estavam veladas no coração de Deus e que Deus trouxe para os homens, né? E como é que Deus se revela aos homens? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho. Está escrito lá. Então esse texto fala que Deus é o revelador. Se nós só sabemos alguma coisa de Deus porque Ele permitiu isso, porque Ele escolheu isso. Ele tomou a iniciativa disso. O pecado, ele nos separou de Deus e também nos tornou ignorantes, né? Sem o conhecimento verdadeiro de Deus. Então Deus, ele se aproximou de nós novamente através do quê? Através dos profetas, que estão revelados aí na palavra de Deus. Mas alguns não receberam essa revelação. A revelação dos profetas, da Bíblia, da pessoa de Jesus Cristo, ela não alcança todas as pessoas. Engraçado isso, né? Devia alcançar, mas não alcança todas as pessoas. Mas, e essas pessoas, então? O que acontece com elas? Existe aquilo que a gente chama de revelação geral. O que é revelação geral? A natureza é uma revelação geral. Porque quando você olha para a natureza, vê um bem-te-vi, vê as estrelas,
A chuva. as flores. Você vê assim, você diz, não, tem que existir. Bom, tem que ter alguém que fez isso, né? A gente olha e vê beleza. Mesmo com nossa natureza deturpada, ainda a gente vê beleza, né? Né, o passarinho pequenininho que... Beija-flor mesmo, né? Beija-flor ali, que é uma coisa tremenda, o beija-flor, né? Ele fica paradinho ali, parece que ele dá... São centenas de batidas de asa por segundo ali para ficar paradinho, é uma coisa fantástica. Aí você vê um besouro, o besouro, segundo as leis da dinâmica, né, da física, ele jamais poderia voar. Mas ele bate asa, ele acredita nele, né? Não, eu vou voar, ele voa, né? É uma grande lição para a gente, a pessoa diz, não consigo fazer, mas o besouro consegue, né? Então, aí você olha as estrelas, né? Aí vê hoje eu estava lendo, né? O cérebro tem 80 bilhões de neurônios. E eles fazem sinapse, né? 10 mil entre eles. O cérebro é uma coisa fantástica. Eu estava lendo o ouvido. O ouvido é um negócio tremendo também, né? Diz que o ouvido tem umas fibras aqui que consegue identificar, distinguir 1.500 tonalidades diferentes. Que negócio é esse? Aí você vai dizer que isso veio por acaso, né? A mão... A visão, né? Diz que a visão o homem ainda não consegue explicar por que é que a gente enxerga. Aí a consciência... Mas a mulher enxerga mais tons do que o homem. Olha, começou. Demorando. Verdade, só enxerga. A mulher tem os tons e os sobretons. Né? É verdade. Eu quero falar uma coisa, porque quem está me ouvindo perguntar pode pensar que eu não creio em nada, que não é verdade, né? Eu acredito em Deus, mas assim, eu tenho 3 filhas e minhas filhas me questionam bastante. Sim. E eu não sei explicar. Não sei Mas explicar olha, muita coisa. os seus questionamentos... Como é seu nome? Raquel, pode fazer todas as perguntas aqui. Se eu não souber, eu vou dizer, não sei, deixa eu dar uma pesquisada nisso aí, que isso vai me ajudar também, entendeu? E todo mundo também vão crescer aqui. Então, os seus questionamentos, eles estão... Está tudo certo aqui. Aliás, aqui, pastor Natal, todo mundo aqui pode questionar, pode discordar, dizer, não acredito nisso, não tem nenhum problema, a gente está estudando aqui. Né? Mas eu só estou, na minha argumentação, dizendo que Deus se revelou de maneira geral e a gente identifica Deus. Olha só, Romanos 1, versículo 19 e 20. Olha que negócio bacana isso aqui. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20 diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de quê? Das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso o quê? Olha só que Deus está falando aqui. Aquelas pessoas que não tiveram contato com a revelação, nós chamamos a Bíblia de revelação especial. As pessoas que não tiveram contato com a revelação especial, Deus vai julgar essas pessoas não porque elas não tiveram contato com a Bíblia. Como é que elas serão julgadas? Elas serão julgadas baseado numa luz que elas receberam através das coisas que elas veem aonde? Na natureza. As coisas foram criadas. Então você vai lá, numa tribo, num lugar mais remoto, ninguém não lê nada, eles têm um dialeto deles ali, nunca chegou o cristianismo, mas você chega ali, tem alguma ordem, né? Existem alguns princípios que eles obedecem. Muitos desses lugares, dessas culturas, é assim, às vezes o sujeito pode ter 10 mulheres, mas você não pode trair a mulher do outro. Né? Quem foi que ensinou isso para eles?
Quem foi que falou isso para eles? De onde eles aprenderam? Você não pode pegar a coisa que é do outro. Quem foi que ensinou para eles que não pode roubar do Ia outro? pôr nos nossos corações. Exatamente, Deus usou uma revelação. Então, as pessoas, todo mundo, em todos os lugares, elas são julgadas por Deus baseado nas impressões que elas têm de Deus. Nós temos mais impressão aqui porque temos as Escrituras. Outros não têm, mas eles serão julgados baseados nisso. Inclusive, acho que parece, se eu não me engano, na Índia, eles não têm uma comunidade lá que não conhece a palavra de Deus, mas eles usam a palavra, se eu não me engano, é o Urucumbá, que vive a essência, né, a humanidade na essência, sabe? De ajudar o outro. Então, se você tá Deus vendo já o seu... colocou no coração. Deus já colocou no coração. Eles não conhecem, mas eles vivem isso na prática. Então, a ideia que se tem é que se aquele irmão tá passando por dificuldade, alguma coisa, e você tem, mesmo você não tendo, você faz o que pode para tentar ajudar ele. Entendeu? Então, eles não conhecem. quem ensinou isso para eles, né? Aonde que estava escrito isso? Aonde que eles leram isso? Mas esse, em todos os locais que vivem em comunidade, eles têm esse mesmo sentimento, mesmo que sejam os muçulmanos, eles têm essa mesma, né? Mas Sim. Deus, né, pastor? Mas a questão é, A organização, a organização, tudo, mas a questão é quem foi que ensinou isso para eles? Deus, de alguma maneira, Deus chegou a essas pessoas. E eles serão julgados baseado nessa experiência que eles tiveram limitadas. Entendeu? Nós chegamos nesse ponto. Por que a gente chegou nesse ponto? Porque a pergunta era por que é que a Bíblia, mesmo em tantos anos... Não alcançou, né? Não alcançou. Então, porque Deus... Porque não precisa... não tem esse plano. Para quem né? tem, é óbvio que a gente tem que seguir, mas... Na verdade, é assim, ó. Quando vocês vão estudar isso, mais para frente, vocês vão entender isso. No dia que a gente conhece as Escrituras e as verdades que estão nelas aqui, nós temos um compromisso. Então, para algumas pessoas, Deus deu este privilégio de ter a experiência da Bíblia, de ter o contato com a Bíblia. A esses têm o privilégio, mas têm uma responsabilidade de compartilhar. Inclusive, existirá, que eu acho que é o mais sério, porque toda vez que eu mesmo, quando comecei a estudar, falei, acho que é melhor eu nem saber, né? Dar aquela escondidinha, mas também afinal de contas, eu vou ser julgada pelo que eu sei. Mas vai ser julgada por isso também, né? Exatamente, aí vem esse ponto. Porque aí tem a omissão, né? Essa negação. Pastor, sim. Eu achei um versículo aqui que fala isso aí que o senhor está falando. Eu posso ler um versículo? Pode, claro. Duas passagens? Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu acho fantástico isso. A respeito daqueles que não ouviram falar de Deus, da lei de Deus, né? Mas eles têm esse negócio no coração. Isso. Então é isso que o senhor está falando. Romanos capítulo 2. Acha essa passagem, é boa. Também estava ali, tinha anotado ali. Muito boa essa passagem. 2, 14 e 15. Diz assim, ó. Porque quando os gentios, quando eles falam gentios, quer dizer os que não obedecem a Deus, né? Os que não conhecem a Deus. Não. Quando os gentios que não têm lei, no caso a lei de Deus, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, a lei de Deus, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Olha só. Testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Então, Deus deixou essa lei no coração de, não, eu não posso pegar porque não é meu, né? Mesmo que eles não entendem tudo, tem, como você falou, 10 mulheres, mas ele pensa, mas eu não posso pegar do outro, né? O outro não pode. Então, a questão da justiça, a consciência mostra se está certo ou errado. Então, Deus deixou alguma coisa ali e eles vão ser julgados por isso. Exatamente. Agora, eu negligenciar a Bíblia e falar, então eu vou viver o que eu já sei, aí é pecado, porque eu estou negligenciando saber. Mas, pastor, mas eu nem estou falando na questão do julgamento dessas pessoas. Eu estou falando na verdade, questão de por que a Bíblia não alcançou. Não alcançou. E, tipo assim, não alcançou uma grande parcela
da humanidade hoje. Mas Né? você sabe Porque que se todos sentem... vão ser salvos, né? Oi? Mas Mas é que eu não ela estou não tá falando... chegando na Porque, parte na da verdade, salvação. se a gente fizer um estudo aprofundado do cristianismo, a gente vai descobrir que nas origens desses povos, a Bíblia alcançou essas pessoas. É que elas, na verdade, elas acabaram se desviando. Sabe? Você recebeu uma mensagem aqui, mas com o passar do tempo, você vai se afastando e os seus descendentes, eles acabam não sabendo. Mas se a gente fizer um estudo aprofundado, a gente vai descobrir que na história do cristianismo, no início do cristianismo, esses povos hoje, que estão espalhados em todo lugar, eles tiveram lá no início algum contato com essas verdades apostólicas de alguma maneira. No dia de Pentecostes, haviam em Jerusalém gente de todas as nações, distribuídos de todas as nações. A gente também tem, por exemplo, etíopes, teve contato com Filipe. Filipe explicou e aquele etíope voltou para sua terra. E a gente vai pegando devagarinho, vai descobrindo que, na verdade, esse evangelho, essas verdades, elas foram para esses lugares. Mas as pessoas foram se afastando desse ensinamento. Mas daí, pastor, um filho tem culpa? Por exemplo, Não. hoje... Não tem culpa. A gente já Hoje- volta pra salvação. Não, mas eu quero dizer que daí, tudo bem, lá teve alguém que pode ter tido acesso, mas a grande maioria das pessoas continuam sem acesso, e daí não justifica só porque um lá não quis, né? Eu acho assim que... Eu estou olhando, eu acho que a oração é tudo. Eu coloquei o nome de 4 pessoas, que são pessoas que estão afastadas de Deus. Aí eu estou orando todos os dias, eu sei que o Espírito Santo, uma hora, ele vai até eles. Não, é que eu entendo aqui para nós, assim, né? Eu fui criada dentro de uma igreja cristã, então a gente já acredita porque a gente foi criada ali, mas é preciso pensar num todo, porque a minha filha, a minha filha, a última, ela sempre está questionando. E é difícil, eu não tenho explicação para dar. Fica difícil, eu não consigo. A gente não tem... Eu Mas não mesmo tenho... aqui não tem resposta. Viu, Raquel? Eu não tenho todas as respostas às suas perguntas, mas Deus tem o seu tempo. Né? Por exemplo, nos dias, só terminando esse raciocínio aqui, nos dias de Moisés, Deus havia dito para Abraão, essas nações, disse para Abraão, essas nações, elas vão ter 400 anos de oportunidade. Disse isso para Abraão. E nos dias de Moisés, quando o povo de Israel voltou para essas nações, que era a terra de Canaã, deu 400 anos. Né? E aquelas nações realmente rejeitaram a mensagem do verdadeiro que Deus havia colocado no coração de Abraão. Então a gente não sabe de todas as coisas, porque o tempo para nós é de um jeito, o tempo para Deus é diferente. Né? Deus tem o jeito de alcançá-las, e Ele vai alcançá-las, mas tem o tempo de fazer isso. Porque o tempo ensina muitas coisas para muitas pessoas, e de maneira diferente. Né? Hoje, se chegar para uma pessoa, alguém com a Bíblia ensinando, vai haver uma rejeição. Mas quem sabe, depois de alguns anos, vai chegar ali e vai encontrar um outro coração. Hoje, se alguém entrar em alguns países muçulmanos com uma abordagem de evangelística, de querer levar alguma coisa, vai ter uma experiência negativa e vai recuar. O evangelho vai até fechar mais. Né? Esses dias, um grupo nosso estava lá no Egito, eles estavam passeando no Egito, e alguém teve uma ideia de distribuir um folheto cristão, entregar para alguém um folhetinho cristão. A pessoa que recebeu chamou a polícia, lá no Egito. Chamou a polícia veio e disse, de quem que é isso aqui? A sorte que não estava escrito em árabe. Né? Eles não entendiam. O que é isso aqui? Mas eles perceberam que era uma coisa cristã. Né? Quem é que trouxe aqui? Aí eles conversaram, chamaram o guia turístico lá e disseram, olha, você vai... Não falou isso.
Nós temos um encontro marcado lá para resolver porque que teu grupo, alguém está distribuindo isso aqui. Mas, e pastor, por que lá no Egito de Jesus? Pois é, né? Por quê, né? Também não sei. Isso aí é a maior prova que se desviou. Não, eles Por quê? os judeus, né, os muçulmanos, eles seguiram outro caminho, né, o Corão. E eles falam um absurdo, que Jesus casou com a Madalena, que foi toda mentira, mas isso daí... Os muçulmanos não falam isso, mas alguém fala, né? É assim, foi Mas eu queria fazer uma outra coisa aqui para terminar com você. Desculpa, pode falar. Não, é que na verdade o pastor já esclareceu essa dúvida que ela tinha falado, que grande parte da população, né, não conhece a Bíblia. Né? Eu estava pensando nessa forma que o pastor Tim colocou, né, de que muitas culturas rejeitam a palavra de Deus. Né? Como tem, por exemplo, o budismo. Né? Então, se uma pessoa vai lá e prega a palavra, vai rejeitar. E tem outras culturas espalhadas pelo mundo que não vão aceitar a palavra de Deus. Então, acho que talvez esse acesso dessas pessoas para ter a palavra de Deus é justamente porque eles já têm uma cultura que não deixa a palavra de Deus entrar. Né? Eu não sei por que ainda não chegaram. Quer dizer, eu sei mais ou menos. Que a gente já podia ter no passado, né? Nós temos uma Idade Média toda, que aconteceram muitas coisas, perseguições, e fizeram esses povos se tornarem hostis ao cristianismo. Né? Então, nós cristãos temos um pouco de culpa disso. Mas eu acho que Deus, na sua bondade, vai alcançar esses corações. Amém. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Verdade. Eu tinha um outro assunto aqui, mas eu acho que, pastor, vou parar por aqui. Eu vim com tá bom? 34 anos. Eu vim pela dor. Não é? Eu vim pela dor. Ou você veio por amor, ou você veio para os seus não aceitaram. Gosto da cidade dele, da casa dele, para você. E há evidências, gente, eu estava lendo um documentário, aliás, eu até queria recomendar um livro para vocês, tem em PDF, é muito interessante, que eu vou falar. Há muitas evidências de lugares que hoje rejeitaram, que não tem cristianismo, mas que o cristianismo chegou lá. Chegou lá. E por ter chegado, eles se viraram com tanta força que hoje o país é budista, é outra coisa, mas é porque eles quiseram se proteger contra o cristianismo. Há muitas evidências históricas. E o livro que eu li chama-se O Fator Melquisedeque. Ele está na internet, ele tem PDF, é fantástico. Ele mostra várias culturas que eles têm uma herança, uma história do cristianismo, só que eles não têm mais a Bíblia. É muito bom. O próprio islamismo, o que aconteceu com Maomé? Maomé, ele conviveu com os cristãos. E a experiência com os cristãos que ele teve foi negativa. E ele escreveu uma coisa, escreveu sua própria Bíblia, seu jeito. Eu tenho o Alcorão, e o Alcorão está impregnado de coisas do cristianismo. Mas eles têm que ler o Pentateuco, todo muçulmano tem que ler. Tem que ler, né? É verdade. Meu filho descobriu um jeito de se aproximar dos muçulmanos. Os muçulmanos é parecido com o cristianismo, sabe? O islamismo tem várias ramificações. E eles têm muitas pessoas deles que escrevem de respeito, os pais da história deles, né? Então, eles também escreveram algumas literaturas. E meu filho descobriu que um desses pais do islamismo escreveu muita coisa sobre Daniel. Então, ele um dia começou a estudar com uma pessoa e falou assim: olha, você viu que Mohammed, não sei o que lá, escreveu sobre um sujeito chamado Daniel? Daniel. Você sabe quem é esse Daniel? Você já leu lá? Que o Mohammed falou sobre... Achou um negócio lá. Não, eu vou contar para você a história de Daniel. E aí começou a estudar Daniel. Seu filho achou a ponte. Achou uma ponte, né? Tem muitas experiências bonitas relacionadas com esses povos, essas nações. Mas o meu objetivo nesta noite foi só para dizer para vocês assim: eu creio na Bíblia. A Bíblia total. A Bíblia toda. Na Reforma Protestante eles falavam
toda Escritura, toda a Bíblia é inspirada. Ela tem autoridade. E eu quero terminar aqui a minha fala lendo 2 Timóteo 3. Novo Testamento, né? (15, 16 e 17). 2 Timóteo, capítulo 3, 15, 16 e 17. Para não ficar cansativo, a gente vai parar por aqui, tá? Diz assim: esse Timóteo, esse 2 Timóteo é uma carta que Paulo, a segunda carta que Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo, né, que era mais novo que ele, escreveu assim: e que desde a infância, acharam todos? Sabes as sagradas letras, que podem tornar-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí o verso 16 diz: toda Escritura é inspirada por Deus. Toda Escritura. E útil para o quê? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, Paulo está dizendo para que serve a Bíblia. A Bíblia é um livro para nos tornar pessoas melhores. Nos tornar pessoas melhores. Deus nos deu para nos fazer conhecer Jesus Cristo e a gente ser uma pessoa melhor. Quem estuda a Bíblia com desejo de conhecer a Jesus se torna uma pessoa melhor mesmo. Para mim, é uma das coisas mais fortes porque eu creio na palavra de Deus. É porque eu já vi muitas pessoas sem esperança, a sociedade já não acreditava mais que aquela determinada pessoa pudesse sair alguma coisa boa dali, e através do contato com a palavra de Deus, a gente viu uma pessoa nova, transformada. E eu conheço muita gente assim. Bandido, craqueiro, homens maus, assassinos. Eu tenho amigos meus eu tenho um amigo do Rio de Janeiro que ficou 18 anos numa cadeia. Matou gente, soltou banco, o evangelho alcançou ele, e hoje, amanhã tem culto, amanhã é quarta? Quarta-feira tem culto em nossas igrejas. Eu tenho certeza que esse meu amigo, quarta-feira à noite, vai estar na igreja, dirigindo o programa da igreja. O poder que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E penetra, né? Penetra. Se eu e você permitirmos estudar a Bíblia, Deus vai fazer isso. Ele vai chegar lá no lugar mais íntimo do seu coração e vai começar a produzir uma transformação. Vai tirar do seu coração inveja, ódio, impureza, maledicência, vai tirar do seu coração medo, angústia, desespero, vai tirar essas coisas de você. É só você deixar, cada dia, a Bíblia falar ao seu coração. Amém? O pastor tem aquela frase que ele fala: eis que eu venho e bato, se abrirmos o vosso coração, eu entrarei e cearei contigo. Isso mesmo, é isso que Deus E está águas fazendo com a gente. vivas, essa águas vivas que é lindo, né? Esse livro parece a palavra dele, águas vivas. Ele fala, né? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe vocês, foi um prazer. Se Deus permitir, voltarei outra vez aqui para participar com vocês aqui, pastor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela exposição, foi muito bom. E nós tínhamos feito um tipo de um acordo, um pacto, uma proposta, pensei que não dá,
de que nós começaríamos a ler a Bíblia. Eu não sei quantos que começaram a ler o livro de João. Alguém aqui, eu falei que o livro de João é a sobremesa, assim, mas quem não começou a ler é muito bom. Ali a gente começa com o Evangelho para valer no livro de João. Pastor, E eu quero passar isso aqui enquanto ele fala. Pega um vermelhinho e um do outro, é sobre o tema. O vermelhinho vai acabar antes de chegar no fundão. eu queria dar uma sugestão para vocês. Sim, obrigada. E eu estou vendo que muitos de vocês estão fazendo isso. Venham com a Bíblia aqui e venham e anotem, sabe? Porque a gente esquece. A gente esquece. A minha Bíblia é toda assim, ó. Eu escrevo tudo para não esquecer. E sabe uma coisa que eu escrevi na minha Bíblia?